Durante live promovida pela União dos Advogados do Brasil, a UNAB, o procurador César Dario Mariano explicou a gravidade das consequências da decisão do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, que impediu operações policiais no Rio de Janeiro. O procurador explicou que a decisão cria uma região dentro do Brasil onde não há soberania nacional, submetendo a população local à lei do crime. Mariano explicou ainda que a decisão do STF viola diversos princípios constitucionais, inclusive o superprincípio da dignidade humana. Veja a introdução e a primeira exposição do procurador César Dario Mariano. Gostaria de agradecer, inicialmente, ao UNAB, por meio dos seus diretores, por esse convite. É uma oportunidade ímpar que temos de esclarecer a população o que tem ocorrido no Rio de Janeiro. Vou fazer uma abordagem jurídica ao general Peternelli, que conhece tudo e mais um pouco acerca de operações policiais, piloto de helicóptero, comandante de um batalhão da aviação do Exército Brasileiro. E, da mesma maneira que o general, estou extremamente preocupado, porque existe agora uma zona dentro do Estado brasileiro em que não há soberania nacional. O Estado brasileiro, lá dentro, não está presente. Lá existe a lei do tráfico, o julgamento do tráfico, o tribunal do tráfico, pessoas que são submetidas à regra do tráfico. Aquela pessoa que for vítima de um crime, seja de estupro, roubo, ou que a sua filha for requisitada pelo chefe do tráfico para manter com ele relacionamento sexual, não terá mais a quem recorrer, porque a polícia não pode entrar. Por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que indevidamente está imiscuindo numa função que não é sua, violando o artigo 2º da nossa Constituição Federal, que trata da separação dos poderes. Hoje, o Estado do Rio de Janeiro tem um lugar onde a polícia não pode ir. Total falta de conhecimento de política de segurança pública. Eu vou traçar um paralelo que tem ocorrido aqui em outros lugares e demonstrar que essa decisão do Supremo Tribunal Federal viola diversos princípios constitucionais, inclusive o superprincípio da dignidade da pessoa humana, porque as pessoas que lá estão não têm segurança. As pessoas que lá estão não são cidadãos brasileiros, porque eles não têm a polícia a proteger seus bens jurídicos principais. Então, eu agradeço a oportunidade, faço também as minhas colocações iniciais, e após as colocações iniciais dos demais colegas, após a manifestação do general Peternelli, voltaremos a conversar sobre esse assunto. Retorno agora para tecer algumas considerações. Eu vou fazer um apanhado de como tudo isso começou, para que nós possamos ter uma ideia do que ocorreu. Em novembro do ano passado, 2019, o Partido Socialista Brasileiro, ele promoveu uma DPF, uma ação de descumprimento de preceito fundamental. E o Partido Socialista Brasileiro, ele fazia uma série de pedidos. E o que nos interessa aqui, diretamente, é que, dentre esses pedidos, existia que fosse proibido o uso de helicópteros em operações policiais e também que operações regulares só fossem realizadas em situações excepcionalíssimas. Fora isso, há diversos outros pedidos, muitos foram acolhidos e outros não. A primeira decisão que houve, e o relator é o ministro Fachin, ocorreu em 27 de abril de 2020. Ele deferia parcialmente a liminar para limitar o uso de helicópteros em operações policiais, apenas para os casos de estrita necessidade. E essa decisão, dando uma olhadinha na fundamentação, é em razão da campanha de política do
então candidato ao governo do Estado, o Wissel, que dizia que iria permitir que os policiais militares alvejassem, por meio de snipers, aquelas pessoas que portassem fuzis. Então houve essa limitação ao uso de helicópteros apenas para casos de estrita necessidade. Aí sobreveio uma segunda decisão, em junho, dia 5 de junho de 2020, muito mais ampla, que é o que realmente preocupa. Quando você engloba essas duas decisões, a de proibir a operação de helicópteros, com essa segunda decisão, que limita, sob pena de responsabilidade civil e criminal, operações policiais nas comunidades para casos absolutamente excepcionais. E, além disso, que se adote cuidados excepcionais, devidamente identificados pela autoridade competente, para não colocar em risco ainda maior a população, a prestação de serviços públicos e o desempenho de ajuda humanitária. Ou seja, na prática, se inviabilizou a atuação policial. Primeiro, o que são situações absolutamente excepcionais? Excepcional é o que já ocorre no Rio de Janeiro, em que as comunidades são dominadas pelo tráfico de drogas. Bem ou mal, antes, ainda havia intervenções policiais pontuais. Agora, nem isso é possível. Por quê? Diante desse subjetivismo do que seja situações absolutamente excepcionais, a polícia não está intervindo e não vai intervir. Que policial que vai se arriscar a ser responsabilizado civil e criminalmente, ou seja, podendo perder seu cargo numa ação de improbidade administrativa, podendo ir preso, podendo ter de pagar indenizações que muitas vezes são fabulosas, são enormes, não sabendo que são situações absolutamente excepcionais, que isso daí é de acordo com o subjetivismo do intérprete. E, além disso, para não colocar em risco ainda maior a população, a prestação de serviços públicos sanitários e o desempenho de ajuda humanitária. Eu pergunto, a polícia, quando vai ao morro, ela é recebida com buquê de flores? Ela é recebida com tapete vermelho? Ela é recebida a tiro, e tiro de arma pesada. É tiro de 762 do FAL e do AK-47. É tiro de 556 do AR-15 e do M16. É tiro de ponto .30, é tiro de ponto .50. São armamentos militares do Exército. É óbvio que a polícia, quando for intervir, pode, e muitas vezes ocorre, efeitos colaterais. Mas o que é pior, esses efeitos colaterais que podem ser restritos, que podem ser controlados, ou o tráfico efetivamente mandar nas comunidades. Lá existe o Tribunal do Tráfico. O Tribunal do Tráfico julga e executa. Ele executa aquelas pessoas que descumprem as suas determinações. Hoje, a pessoa que é desalojada da sua casa, a pessoa que é roubada, a pessoa que tem alguém da sua família agredido, ou muitas vezes que tem a filha reivindicada pelo tráfico para manter relações sexuais com alguém, não tem a quem recorrer. Eu achava, sinceramente, que essa liminar cairia. Quando eu li essa liminar, eu fui fazer um estudo pelo mundo para saber se existia alguma situação desse tipo. É uma coisa peculiar, sui generis, sem precedente na história do mundo, porque simplesmente se proíbe a polícia de exercer a sua função constitucional. Então, achei sinceramente que fosse cair, mas ela foi referendada em agosto. Houve apenas 2 votos contrários, o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Luiz Fux, por 9-2. E há 2 ministros ainda que queriam que fossem ampliadas essas limitações. Pois bem, em agosto, 18 de agosto de 2020, foi julgado o mérito. Foram deferidas, foram outras liminares, foram mantidas essas liminares, ainda ampliada essas liminares para em algumas outras situações.
Vejam bem, hoje nós estamos numa situação tal que quem domina o tráfico de drogas, que quem domina as favelas é o crime organizado. Nós temos um Estado paralelo marginal dentro do Estado oficial. Lá quem manda é o tráfico. E por isso, e é por incrível que pareça, por meio de uma decisão judicial. Eles estão respaldados por uma decisão judicial. Eu acho uma coisa assim, tão absurda, tão sui generis, tão estapafúrdia, que fica até difícil nós comentarmos. Vejam o que diz o artigo 6º do Código de Processo Penal. Diz que a autoridade policial, quando toma ciência da prática de um crime, ela deve se dirigir ao local, colher depoimentos, apreender um material lá que possa interessar, determinar a realização de perícia, e não pode fazer isso. É o que determina o Código de Processo Penal. O artigo 301 do Código de Processo Penal diz que o agente policial deve prender a pessoa em flagrante quando estiver praticando um crime. Lá nós temos pessoas em flagrante dioturnamente, portando arma de grosso calibre, estocando armas e munições, estocando drogas, e a polícia não pode intervir, não pode exercer o seu poder de polícia porque é uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela contraria o artigo 144 da Constituição Federal, que diz que é dever do Estado proporcionar segurança pública aos cidadãos. E é direito do cidadão que o Estado propicie a sua segurança pública. E segurança pública faz parte da dignidade da pessoa humana, faz parte do núcleo intangível da Constituição Federal, faz parte de um super princípio da norma hipotética fundamental. Lá, as pessoas não têm a segurança do Estado. Elas não são tratadas como cidadãs. Elas são párias do Estado brasileiro, porque se elas forem vítimas de um crime, elas não têm para quem recorrer, porque é uma ordem judicial que impede na prática operações policiais. Ora, sabemos, quem tem conhecimento militar, sabe que é tática de guerrilha urbana e rural e de terrorismo. Primeira coisa que eles fazem nessa situação é cooptar a população. Eles pagam saúde, pagam alimentação, eles fazem tudo para essas pessoas. As pessoas que não aceitam isso, essas correm o risco de serem mortas. Parentes de policiais correm o risco de serem mortos. Informantes dos policiais, aquelas pessoas que não compactuam com o tráfico de drogas, correm o risco de serem mortos. E vão reclamar para quem? Não pode, porque a polícia não pode subir. A polícia não pode exercer a sua função de preservar a segurança do cidadão. A situação é tão estapafúrdia que, se nós comentarmos isso com uma pessoa de um outro país, eles não vão querer acreditar como que uma ordem judicial vai impedir a polícia de exercer a sua função de segurança pública. A coisa é tão estranha que a decisão do STF, ela simplesmente impede o funcionamento de todo o sistema de persecução penal brasileiro. A polícia não pode prender, a polícia não pode investigar. Se a polícia não investiga, o Ministério Público não recebe o material para oferecimento da denúncia. Se o Ministério Público não oferece a denúncia, o Judiciário não julga. Ou seja, essas pessoas ficam lá impunes, mediante uma ordem judicial. Então é absolutamente inconstitucional que se impeça o Estado de exercer sua função de preservação da segurança pública, dever imposto pelo artigo 144 da Constituição Federal. Isso fere de morte o princípio da dignidade da pessoa humana, princípio fundamental da nossa Carta Constitucional, previsto no artigo 1º, inciso 3, da nossa Carta Magna. Haja vista que os moradores das comunidades estão com as suas vidas à mercê de criminosos sanguinários,
de pessoas que não dão menor valor para a vida humana, que simplesmente querem angariar bens, dinheiro, poder por meio do tráfico de drogas e outros delitos. Extorsão mediante sequestro, roubo de cargas. Ou seja, na prática, as comunidades viraram território sem lei, em que se aplicam as normas ditadas pelo Estado paralelo do tráfico de drogas. E o pior disso tudo é que o artigo 2º da nossa Constituição Federal, ele diz que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Isso já era defendido em 1748 por Montesquieu. Montesquieu, naquela época, já dizia que as atribuições dos poderes elas devem ser muito bem definidas para se evitar arbítrio. E ele já dizia naquela época que quando o juiz se miscui na função de legislador, nós temos o arbítrio, nós temos uma ditadura do poder judiciário. Uma vez que aquele que julga não pode elaborar lei, aquele que julga não pode ditar políticas públicas. Quem dita políticas públicas é o Poder Executivo. Por isso que o artigo 2º impõe a independência dos poderes, dizendo que os poderes devem ser independentes e harmônicos. Essa harmonia reside justamente de um poder não poder se miscuir na função do outro. Segurança pública é função do Estado. E no caso de segurança, no que diz respeito à criminalidade regular, a criminalidade ordinária, é do Estado-membro. É do Estado-membro, no caso é do Rio de Janeiro. Quem impõe política de segurança pública é o Estado do Rio de Janeiro por meio da Secretaria de Segurança Pública. A independência dos poderes está vindo da época da Grécia. Montesquieu simplesmente trouxe para o mundo, através do seu livro Espírito das Leis, de 1748, essa função tão importante, que deve ser exercida por cada poder de forma independente. As atribuições dos poderes, elas estão muito definidas na nossa Constituição Federal. Artigo 44 a 69 do Legislativo, 70 a 75 fala o Tribunal de Contas, 76 a 91 do Executivo, 92 a 126 do Poder Judiciário. Não há nenhuma norma constitucional que permita que o Supremo Tribunal Federal legisle, o que já fez diversas vezes. Até crime foi criado mediante decisão judicial, crime de homofobia. O artigo 5º da Constituição Federal diz expressamente que não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Isso está previsto no artigo 1º do Código Penal, desde o Código Criminal do Império, nós falamos no princípio da legalidade. Não se pode criar crime mediante decisão judicial, e foi criado mediante uma analogia in malam partem. Qualquer operador do direito sabe que a analogia só pode beneficiar o réu e nunca prejudicar. Então, nós temos hoje uma indevida intromissão do Poder Judiciário, seja no Poder Legislativo, criando leis, seja no Poder Executivo, administrando o país. O que não pode, de maneira nenhuma, no Estado democrático de direito. Isso desestabiliza qualquer governo. Isso traz atritos entre os três poderes. Atritos, muitas vezes, que quem é prejudicado é a própria população, que é o que está ocorrendo no Rio de Janeiro agora. O fundamento, vejam bem, o fundamento dessa decisão é para preservar a saúde e a vida das pessoas, porque haveria uma letalidade policial exacerbada. Isso se controla. É possível reduzir baixas. É fácil fazer isso, não tem segredo. A maioria dos países faz isso. Coloca uma câmera em cada 1, 2, 3 integrantes de um grupo de ação. Essas ações vão ser filmadas. É possível fazer isso, mas esse controle deve ser posterior. A pessoa exagerou, a pessoa abusou, ela vai ser punida.
É o que diz o artigo 23 do Código Penal, que a pessoa que excede no uso dos meios de execução, ela é punida pelo direito penal, mas não pode simplesmente proibir a polícia de intervir. Isso daí é loucura. O Rio de Janeiro já sofreu isso na década de 80, por meio de um governador, o governador Brizola, que dizia que a polícia dele não subia o morro. Olha o que aconteceu. O crime se consolidou. Agora, daqui a pouco, o crime organizado vai estar de tal forma lá que ninguém sobe mais. Nem que a polícia queira, vai. Até tocas estão sendo montadas lá em cima. Toca é um buraco que é feito na terra, é um aparato militar em que podem ser colocados reparos de arma de fogo. Se colocar uma .50, uma .30, lá ninguém sobe mais. Mas nem a polícia vai ter condições de subir. Então, o que nós temos hoje, infelizmente é algo nunca visto no mundo civilizado. A decisão do Supremo viola flagrantemente a separação dos poderes. Não há precedente no mundo. O Supremo Tribunal Federal hoje se transformou em um superpoder. Concentra na pessoa jurídica do Supremo Tribunal Federal as funções de julgar, que isso daí é determinada pela Constituição Federal. Essa é a sua função. Mas ele não pode legislar. Está legislando. Ele não pode administrar. Ele está administrando. Ele sistematicamente legisla. Ele sistematicamente se miscui em parcela do poder executivo. Ele se miscui em políticas públicas, o que não é possível. Isso afeta o poder executivo. Há um presidente da República, há um governador eleito. Essas pessoas que detêm o mandato popular para impor políticas públicas. Só vai haver intervenção se houver flagrante ilegalidade. Mas essas flagrantes ilegalidades, de maneira nenhuma, podem importar que se viole o pacto federativo, pode importar que um poder se imiscua em outro. E o pior disso tudo é que não há quem recorrer. O poder judiciário é o último que decide e também é o último que erra. E quando erra, não temos para quem reclamar. Não cabe recurso das decisões do Pleno. E o pior, o Supremo Tribunal Federal hoje é o único órgão que não é fiscalizado por ninguém. Ele não é fiscalizado por uma corregedoria interna que não existe. Ele não é fiscalizado pelo Conselho Nacional de Justiça por decisão do próprio Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, que entenderam que se ele rever as decisões do Conselho Nacional de Justiça, não haveria sentido em ele ser fiscalizado pelo Conselho Nacional de Justiça. Então não há uma corregedoria interna, não há um controle externo. O único controle que deveria existir, que é previsto na Constituição Federal, seria o controle por meio de impeachment. Se eventualmente algum ministro cometer um crime de responsabilidade, ele seria processado perante o Senado Federal. O que ocorre? Tudo que chega lá para no presidente. Quando a própria lei 1079/1950 diz que quem deveria decidir é a mesa do Senado, mas a mesa do Senado nem chega esses pedidos lá, porque o presidente do Senado, com base numa interpretação do regimento interno do Senado, que não faz isso, não diz isso no meu modo de entender, ele simplesmente ou segura ou arquiva e ninguém pode recorrer, porque não chega à mesa do Senado. Chegasse à mesa do Senado, haveria a possibilidade de recurso. Quer dizer que, na prática, é um poder que não é fiscalizado por ninguém. Se, eventualmente, um ministro do Supremo Tribunal Federal cometer um crime de responsabilidade, se, eventualmente, o ministro do Supremo Tribunal Federal cometer uma infração funcional, já que ele deve obediência à Lei Orgânica Nacional da Magistratura, não tem corregedoria. E não tem controle externo do Conselho Nacional de Justiça. Então, senhores, caros colegas, caros espectadores, rogo ao Supremo Tribunal Federal que reveja essa decisão. Que reveja, porque
Isso que está sendo feito está sendo colocada toda aquela população das comunidades, população muitas vezes mais pobres. Eles não têm a quem recorrer, eles estão na mão dos traficantes, eles estão com a sua vida à mercê do tráfico de drogas. A vida deles está à mercê de pessoas extremamente perigosas. Vamos pensar duas vezes e vamos rever essa decisão. Vamos possibilitar que a polícia volte a atuar. Vamos criar um controle eficaz para que não haja abusos. Mas, por favor, senhores ministros, não permitam que aquele pessoal, que aqueles cidadãos, a maioria das pessoas lá, pessoas pobres, que não têm a quem recorrer, fiquem à mercê do crime organizado. Vamos acabar com esse Estado paralelo lá existente. Não vamos dar a oportunidade para que o crime organizado fique mais organizado, que se fortaleça ainda mais. É o que eu peço encarecidamente. Muito obrigado.